Salve, salve pessoal! Mais uma aula aqui de resumo para vocês gabaritarem na prova interna e na Paulista, beleza? Aula 3, eletromagnetismo, continuação, campo magnético uniforme. Nessa aula a gente viu o quê? Que um campo magnético uniforme, basicamente, é uma região ali do espaço onde o vetor de indução magnética, o vetor B, né, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a qualquer ponto dessa região aqui que você pegar e for analisar o campo magnético, ele vai ter a mesma intensidade, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? Nós vimos também, só para relembrar, que as linhas de campo, né, as linhas de indução, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Maravilha? Aqui, novamente, nós temos aqui duas figuras ilustrativas do campo magnético uniforme. Aqui, dois ímãs separados, né? Aqui um ímã em forma de ferradura, beleza? Continuando, nós também vimos que para a gente representar um vetor saindo do plano, nós representamos com ele com sendo bolinha pontinho, né? Faz uma bolinha e um pontinho, significa que o vetor está saindo do plano. Bolinha xzinho, o vetor está entrando no plano, beleza? Um exercíciozinho que a gente fez em sala foi o quê? A gente sempre tem que lembrar que quando a gente coloca um ímã na região de um campo magnético uniforme, esse ímã vai ser influenciado por uma força de origem magnética que vai forçar o ímã a se orientar de acordo com a orientação do campo magnético. Isto é, o polo norte do ímã vai ficar na direção e no sentido do campo magnético uniforme. Beleza? Continuando, nós vimos esse exercício aqui também, que é bem interessante. Nós temos aqui 5 regiões nas quais nós colocamos uma bússola para analisar ali o comportamento da bússola nessas regiões. Percebam que na região aqui do meio, o campo magnético é uniforme. E sempre, 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 as linhas saem do polo norte, entram no polo sul. Portanto, nós teremos aqui uma orientação do que? Sul aqui apontando para o norte, o sul aqui no caso é a cor azulzinha, e o vermelhinho, a cor vermelhinha representa o polo norte, beleza? Então, ó, o sul apontando para o norte e o norte apontando para o sul. Sempre vale essa máxima, tá, gente? Não vai esquecer das aulas anteriores que polos iguais se repelem, polos opostos se atraem, beleza? Se as linhas de campo elas saem do norte e entram no sul, aqui nós temos o que? A bússola sendo orientada o norte apontando para o sul. Aqui sempre, se as linhas saem do norte, o norte vai seguir aqui a orientação do campo magnético, da orientação das linhas de campo, as linhas de indução. Então, portanto, o norte vai apontar para cá, aqui também o norte vai apontar para cá, porque a linha está saindo do norte, entrando no sul, beleza? E aqui, como nós temos o polo norte aqui, a parte azulzinha da bússola vai apontar para o polo norte, beleza? A parte azulzinha sendo o sul, e essa parte aqui a gente sabe que está representada aqui como N, o polo norte, beleza? Aula 4, vamos revisar agora as cargas sob a ação das forças magnéticas, beleza? Aula 4, o que a gente viu? A gente viu que quando uma carga é abandonada num campo magnético estacionário, ou seja, quando a carga está com velocidade zero, não surge nenhuma força eletromagnética nessa carga, beleza? Nós vimos também que se a carga for lançada na mesma direção do campo, também não há força magnética. Professor, amado, querido professor, quando que vai ter força magnética? Então, vai ter força magnética quando a carga for lançada perpendicular ao campo ou ainda obliquamente ao campo, beleza? Formando um ângulo diferente de zero, diferente de 180, diferente de 90, a gente chama de ângulo oblíquo, beleza? E aí surge uma força de origem magnética, beleza? É o que está dizendo aqui, vamos avançar. Lembrando da regra da mão direita espalmada, ou a regra do tapa, né? Aqui, ó, força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Também trabalhamos a regra de Fleming, né, pessoal? A regra da mão esquerda, força, campo, velocidade. Polegar, força, indicador, campo e o dedo médio é a velocidade, beleza? Mas como nós trabalhamos mais com a regra da mão direita, a regra do tapa, vamos aplicar aqui nesse exercício. Então você pega a sua mão aí agora, pega o campo aqui, aponta para cima no item a velocidade para a direita, colocou aqui velocidade para a direita, agora dá o tapa. Quando você dá o tapa, a força vai estar saindo do campo, beleza? Saindo do plano, na verdade. No item B, campo para cima, velocidade saindo, coloca o dedão para fora, agora dá o tapa. Pá, quando você deu o tapa, você viu que a força ficou para a esquerda, então representa ali o vetor força magnética para a esquerda. Item C, o campo está para a direita, então coloca os 4 dedinhos aqui para a direita, a velocidade está entrando, aponta para dentro da tela, dá o tapa. Quando você deu o tapa, a força estaria para baixo, mas como a carga é negativa, ó, abre o olho, a força magnética vai estar no sentido contrário, ou seja, vai estar para cima, beleza? Aqui estão as respostas, pausa o vídeo aí, tenta fazer sozinho, porque esse exercício aqui, com certeza, eu acredito que vai estar na sua prova interna e na prova paulista, beleza?
Aula 5, pessoal, a gente viu nessa aula aqui quão forte é a força magnética. Então, nessa aula, a gente viu a forma para calcular a força magnética, que é o famoso quero V BB sem teta, né? Então, quero de carga, V de velocidade, B de campo magnético e seno de teta ou sem teta é o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Beleza? O que a gente viu em sala? Para existir força magnética, a carga deve ser diferente de zero, a velocidade deve ser diferente de zero, o campo deve ser diferente de zero e o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo deve ser diferente de zero também. Beleza? Então, pega a visão aí. Para existir força magnética, todos esses parâmetros aqui da fórmula devem ser diferentes de zero. Exercíciozinho de aqui para a gente treinar a força magnética. Então, diz o exercício: a maior força de origem magnética, medida em Newton, que pode atuar sobre um elétron, carga igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, em um tubo de TV, em que existe um campo magnético de módulo igual a 83 militesla, quando sua velocidade é de 7 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo, vale aproximadamente A, B, C, D ou E. Tem aqui os resultados. Vamos para o cálculo. Olha só que interessante. Para a gente resolver esse exercício, a gente tem que lembrar o seguinte: eu tenho que calcular a força magnética usando a famosa fórmula quero V BB sem teta. Então, o que você faz? Procura onde está o valor da carga, que aqui é medida em coulomb. Então, aonde tem o quero de carga, né? Onde tem o Q aqui, o módulo da carga, eu coloco 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Deixei até de uma cor diferente, para vocês se referenciarem aqui no enunciado do exercício, beleza? Aonde tem velocidade, eu procuro metros por segundo. Então, tá aqui, 7 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Coloco aqui onde tem o V, beleza? E aonde tem o Tesla, que é o campo magnético, eu procuro aqui no texto, é 83 militesla. Mili é 10 elevado a menos 3. Então fica 83 vezes 10 elevado a menos 3. E a maior força, né, ou seja, a condição em que a força magnética tem a maior intensidade é justamente quando ela forma um ângulo, na verdade, quando o vetor velocidade forma um ângulo de 90 graus com o vetor campo magnético, beleza? Ou seja, é quando a carga entra perpendicular ao campo. Portanto, a gente coloca aqui seno de 90 graus e o seno de 90 graus é igual a 1. Beleza? Resolvendo através daquela estratégia que a gente sempre faz, deixa os números que não têm potência de um lado, os que têm potência do outro lado, e ficaremos com isso aqui, ó, 1,6 vezes 7 vezes 83 vezes 1, que dá 929,6. E resolvendo essa multiplicação de potência de mesma base, como que a gente resolve? Só para lembrar, mantém a base e soma os expoentes. Fica menos 19, mais 6 dá menos 13, mais menos 3 dá menos 16. Beleza? Então colocamos aqui, ó, 929,6 vezes 10 a menos 16 newtons. Tem essa resposta aqui? Não tem. Então a gente vai ter que usar a estratégia da notação científica. Então, o que você faz? Deixa o número em notação. A mantissa aqui, ó, ela deve ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Portanto, a gente vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda. E aí, quantas casas? Uma, duas casas. Se a gente deslocar duas casas para a esquerda, você soma duas unidades lá no expoente. Ficaremos com 9,3 aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a menos 16 mais 2, e menos 16 mais 2 dá menos 14. Resultado final, força magnética igual a 9,3 vezes 10 a menos 14 newtons. Beleza? Item A aqui é a resposta correta. Avançando, aula 6, lançando cargas no campo magnético, para a gente finalizar. Esse resumo, só para lembrar, se você lançar a carga, ou se você observar um fenômeno físico onde a carga está sendo lançada na mesma direção do campo magnético, não há força magnética e o movimento descrito pela carga é o movimento retilíneo uniforme, nosso famoso MRU, beleza? Se você lançar a carga perpendicular, ou se você observar um fenômeno físico onde a carga está sendo lançada perpendicular ao campo magnético, a carga descreverá o famoso movimento circular, beleza? Movimento circular uniforme ou MCU. Tranquilo? Se é movimento circular, a gente sabe que nós teremos as grandezas do movimento circular, então podemos fazer a igualdade entre força magnética e força centrípeta e achar uma relação interessante aqui para o raio dessa trajetória circular, beleza? Assim como nós podemos achar uma relação interessante para o raio, podemos achar uma relação interessante também para a velocidade, utilizando aí os critérios e as fórmulas correlatas, e para o período também dessa trajetória circular.
Por fim, tem um exercíciozinho aqui legal. Então, ó, se o elétron é lançado na direção das linhas de indução, a gente sabe que não vai ter força magnética, o movimento vai ser retilíneo uniforme, e o item B pede para você dizer o que acontece quando o elétron é lançado perpendicularmente às linhas de indução. E a gente sabe que se lançou perpendicular, ela gira, o movimento é circular. Beleza? Então, resposta do item A, força magnética igual a zero, movimento retilíneo uniforme. Resposta do item B, a força magnética é calculada pelo quero ver bebê sem teta, e o movimento descrito é o movimento circular uniforme. Beleza? E se a carga for lançada obliquamente ao campo magnético, formando um ângulo diferente de zero, diferente de 180 e diferente de 90 graus, nós teremos aí o nosso famosíssimo movimento helicoidal uniforme, MHU. Abre o olho, isso é importante, você tem que saber, beleza? É isso, revisem e façam exercícios. Um abraço e tamo junto!